Recebendo agora a nutricionista clínica Cristiane Leite. Bom dia, Cris. Obrigado mais uma vez pela participação com a gente. Bom dia, Jorge. Eu adoro estar aqui falando com a audiência da Itaberá. Que é muito importante, né? Estamos aí às vésperas da Páscoa, hein? Domingo é dia de Páscoa. Quando eu era criança, né? A Páscoa sempre foi uma data muito sagrada, né? Mas a gente tinha muitas dificuldades, então era um pratinho em cima da mesa, e o que conseguia na época, né? De um pratinho em cima da mesa ali. Porque, afinal, as famílias focavam mais no outro sentido da Páscoa, né? Não do chocolate, mas sim do sentido que essa data representava. Hoje a gente tem um consumo acentuado de chocolate nessa época de ano. Muito pela mídia também, né? Pela venda de produtos, comercialização desses produtos. Mas antes de eu chegar lá domingo da Páscoa, se me permitires, Cris, eu queria falar de amanhã, Sexta-feira Santa, que é um dia em que muitas pessoas que não são habituadas, não têm o hábito do consumo do peixe, mas neste dia específico, devido à tradição, acabam consumindo peixe, né? Então vem uma dúvida, porque muita gente não conhece, não tem o hábito. Como é que eu defino um peixe fresco, né? Ótima pergunta, Jorge, e de fato, né? E aí eu tenho que dizer que é uma pena, né, que o brasileiro ele tenha esse hábito de consumir peixe, mas nessas épocas, né, deveria ter um consumo maior, né? Mas o peixe fresco, né, se a intenção é comprar o peixe fresco, nós precisamos nos atentar, né? Se a guelra está mais rosadinha, mais vermelhinha, se os olhos, né, do peixe estão mais brilhantes, significa que ele foi abatido recente, né? Tanto quanto todo o aspecto, o odor também característico, né? O peixe tem o odor característico dele, então é importante observar. E se ele está abatido, ele precisa estar acondicionado em gelo para conseguir manter as suas características de fresco, né? Se a ideia é comprar ele já congelado, ele também precisa estar de fato congelado, não pode estar só resfriado. Então, tem algumas orientações nesse aspecto. E atenção com a data de validade, data sempre, de né? validade. E todos os aspectos sanitários de onde você vai adquirir esse peixe, né? Exatamente. E lembrando que o peixe é uma fonte de proteína magra, de muito boa qualidade de aminoácidos, então é uma proteína de alto valor biológico e de fácil digestão, então é muito bem-vinda, inclusive em qualquer época do ano. Inclusive, é preferível termos um consumo maior de peixe do que de carne vermelha. Então vamos aí, né? Para quem não tem esse hábito, né? Mas realiza na Sexta-feira Santa, quem sabe não pode prolongar um pouco mais esse hábito, até porque o peixe, ele cai bem em diversos pratos, né? Diversas preparações diferentes, né, Jorge? Exato, exatamente. Bom, vem aí a Páscoa e o chocolate é um dos principais atrativos, né, comerciais da época de Páscoa, né? Qual é o controle que a gente tem, principalmente pais com os filhos, crianças e tudo mais, né, com a questão do consumo do chocolate? Jorge, no início você colocou uma questão super importante, que é o fato de que as datas comemorativas, que tradicionalmente está relacionado especialmente com a nossa tradição religiosa, né? Ao longo dos anos, elas foram, de fato, trazendo outros elementos que não estão diretamente relacionados, por exemplo, o chocolate e a ressurreição de Cristo. Não tem uma ligação direta, né? Não tem, né? Mas, de fato, ficou ali, né? Os ovos de chocolate, né? Elas acabam se associando, né? A algo tipo ovo. Né? Então, e como tenta se associar esse ano, né, Jorge? Nossa. Devido aí a questões climáticas, né? Segundo ali as agências reguladoras de valores e preços do mercado, o chocolate, realmente, o cacau, né? Aumentou muito de preço e, de fato, estamos vendo isso na prática. Mas é uma época onde as pessoas, de forma geral, vão consumir mais chocolate, que é um doce feito do cacau.
E realmente, Jorge, precisa haver um controle, né? O chocolate ele tem vários benefícios que nós vamos trazer aqui hoje. Eu costumo dizer que o cacau tem muito mais benefícios, né? Aí o chocolate tem muito mais benefícios do que malefícios. Mas a gente tem que falar da qualidade desse chocolate, do quanto de teor de cacau tem esse chocolate para nós termos essas propriedades benéficas. De forma geral, é um alimento bastante calórico. Em 100 gramas tem em média 230 calorias. Então, é um alimento energético. E 100 gramas, gente, é uma barrinha de chocolate, né? Dessas comerciais aí tem em média 80 a 100 gramas. Então, é muito fácil consumir muitas calorias provenientes do chocolate. Então, os pais, né, os responsáveis, precisam ficar atentos, porque eles que são responsáveis por presentear as crianças. Então, ter esse controle, né? Principalmente porque boa parte do chocolate, na verdade, ele tem um alto teor de açúcar, um alto teor de gordura adicionada da indústria alimentícia, então tem que haver esse controle. Exato. E aí vem na tradição, né? Tu é da época da cestinha de Páscoa? Sou. Aquela bomba de açúcar que vinha com chocolate, amendoim doce e os docinhos decoradinhos com açúcar. Né? São alimentos de alto valor energético. E se eu pensar no perfil nutricional, eles têm baixo ou nenhum valor nutricional, né? Mas eu preciso também contextualizar o consumo desses alimentos, Jorge, dentro de um padrão alimentar saudável. Então, dentro de um padrão alimentar saudável, nutricionalmente saudável, eu posso ter as exceções, que são esses alimentos que normalmente estão presentes em momentos afetivos, né? Só que é importante deixar claro que o excesso, né, é uma frase do nutricionista, né? Os excessos não são bem-vindos. Quando eu penso no cacau, ele tem muito benefícios, antioxidantes, anti-inflamatório, vasodilatador, né? Especialmente por uma substância presente no cacau chamada teobromina. E o cacau tem minerais, tem vitaminas bem interessantes, né? Aí eu posso citar o magnésio, que tem uma quantidade significativa em 100 gramas do alimento, potássio também, triptofano, que é um aminoácido importante para a produção de serotonina, regulação do sono. Então, veja bem, o cacau, ele é um alimento super interessante. Agora, o chocolate comercial, às vezes tem pouco cacau, às vezes até nenhum cacau, porque tem sabor chocolate, mas não tem presença da massa de cacau. Como é que é isso? Explica pra gente. E como é que a gente identifica isso, né, quando vai adquirir um produto? Tem que ler lista de ingredientes, Jorge. Hoje em dia, acho que as pessoas estão começando a entender que é importante ler lista de ingredientes, né? Que a parte da frente do rótulo, às vezes, é muito convidativo. Nós já temos informações muito importantes que, hoje em dia, na frente do rótulo já mostra se é um alimento rico em açúcar, se é um alimento rico em gordura e sódio, por aí vai, né? Mas ler a lista de ingredientes que normalmente fica na parte de trás da embalagem é importante. Então, nós temos chocolates de má qualidade. Normalmente, o primeiro ingrediente é açúcar. Às vezes, o segundo é manteiga de cacau ou gordura. Depois, o terceiro ou o quarto, aí vem leite em pó. Talvez lá o quarto, quinto ingrediente é massa de cacau. Então, a gente entende que aquele produto não tem muito cacau, né? Agora, quando eu leio a lista de ingredientes e o primeiro ou o segundo ingrediente é massa de cacau ou nibs de cacau, enfim, é um chocolate de boa qualidade, porque aí eu tenho um teor maior de cacau e eu tenho os benefícios desse alimento naquele produto alimentício. Então, quem vai comprar o chocolate já fica atento, né? Já começa a partir de agora a prestar mais atenção nessa composição do produto. Principalmente quem quer utilizar o chocolate como um alimento estratégico. Então, por exemplo, quem pratica exercícios físicos, musculação, corrida, caminhada, natação, enfim, dança, é interessante
o cacau, o chocolate, né, com alto teor de cacau, ser consumido antes dos exercícios. Ele tem a teobromina, que é vasodilatadora, e tem cafeína, que é estimulante do sistema nervoso central. Com um cafezinho, é um ótimo pré-treino. Às vezes as pessoas gastam rios de dinheiro comprando aquele pré-treino em pó, às vezes nem é gostoso, né? A maioria deles não são gostosos. Poderia fazer o pré-treino ali, se preparar para um exercício físico com um pedacinho de chocolate e um cafezinho. Pronto, já é um baita de um pré-treino. A gente pode confiar nas embalagens que dizem que o chocolate tem 70% cacau, 80% cacau. É confiável essa informação? Jorge, eu digo que nós precisamos confiar, né? Porque é a legislação, né? A legislação da indústria alimentícia. E é fácil até observar esses teores, na verdade, quando você vai comer, porque um chocolate com maior teor de cacau, ele é mais amargo, ainda que tenha açúcar adicionado, que grande parte dos chocolates com 60, 70, 80, até 85% de cacau, que é bem amargo, a maioria tem açúcar, né, na sua composição. E não tem problema nenhum ter o açúcar. Mas o primeiro ingrediente sempre tem que ser massa de cacau, quando eu tenho um chocolate com alto teor de cacau, né? Então, essa observação é muito importante, né? É muito importante, É verdade. Qual é a diferença entre chocolate branco ao leite, amargo, preto e tudo mais? Isso aí. Que não falta é variedade. Que não né? falta é variedade. Hoje em dia tem até um chocolate rosa, né? A coisa mais linda, inclusive. Não vi. O chocolate branco, na verdade, ele não tem o sólido do cacau. Né? Ele tem a parte gordurosa do cacau. Então, é a manteiga do cacau, o chocolate branco. Se eu pensar em benefício do cacau, o chocolate branco não tem. Só tem o benefício de ser gostoso para quem gosta. Ou seja, gosto e gordura. Gosto e gordura. Então, exatamente. Benefício nenhum. Só do paladar, né? Para quem gosta do branco. Particularmente, eu não gosto, não, Jorge. Você gosta? Qual dos três você gosta mais? Olha, eu sou meio afastado do chocolate, né? Mas o branco era um atrativo. Eu gosto dos com mais teores de cacau. Larguei. Depois que você me chamou a atenção aqui, larguei. Não quero mais saber. Olha. Na Páscoa está liberado. O ao leite, ele tem também a parte gordurosa, né? O cacau é um alimento gorduroso, rico em gorduras. Mas ele tem uma parte sólida da massa de cacau e adicionado de leite. E o chocolate amargo, ele tem a quantidade de massa de cacau maior. Né? Por isso que ele é mais escuro, ele é até mais durinho, ele não é tão macio quanto o chocolate ao leite. Não é tão doce também, Não é né? tão doce, exatamente. Particularmente para o meu paladar, eu gosto mais. E para quem quer os benefícios do cacau, sem dúvida nenhuma, Esses seriam mais indicados. São mais indicados. São mais indicados, né? E é engraçado porque é claro que o açúcar é o grande atrativo do chocolate, né? Tá aí, o açúcar no chocolate, a gordura na carne e por aí vamos, né? São os melhores paladares, digamos assim, né? E os menores em benefícios, né? Os que mais podem prejudicar a saúde nesse caso. Mas eu acho que o paladar também é um costume, é um hábito, né? É um hábito. Você molda, né? Molda o teu paladar. O açúcar e a gordura lá na indústria são ingredientes importantes para aumentar uma palavrinha muito estranha que é palatabilidade. Mas traduzindo para melhorar, ficar mais palatável, mais gostoso. Por isso que são alimentos também que acabam, quando a pessoa faz uso frequente, ela não quer nem parar, porque o alimento doce, você habitua o teu paladar a sempre estar muito doce os alimentos. Quando você come um alimento mais amargo, um chocolate amargo, por exemplo, a pessoa já não gosta. Você vai tomar um café amargo, nossa, mas está muito amargo, porque a pessoa já habituou. E aí a gente precisa nos habituar também aos sabores amargos. Eu digo, Jorge, que o chocolate, o café e o vinho são 3 alimentos que é importante que o adulto aprenda, que o chocolate vai ter pouco ou nenhum açúcar, o café não vai ter nenhum açúcar, e o vinho não é vinho suave, vai ser o vinho
seco, né? E aí tem os vinhos doces, enfim, o assunto não é vinho, mas para dizer que tem os vinhos doces de qualidade, como, por exemplo, os portugueses e por aí vai, mas são alimentos que é importante você consumir eles da forma que eles são, né? Que é o mais indicado quando você pensa na questão saúde, né? Exatamente. Nessa questão do chocolate, já seria interessante, então, acostumar as crianças, por exemplo, né, no lugar de dar um chocolate doce, já começar a introduzir na criança, desde cedinho, né, esse gosto mais amargo, né, do chocolate com mais cacau, já para ir acostumando o paladar da criança, né, e ela, se vier a ser uma consumidora de chocolate com frequência, já consumiu mais saudável? Exatamente, Jorge. Isso, perfeita colocação. O ideal é que a criança até 2 anos de idade não entre em contato com chocolate, inclusive, né? O cacau, né? Difícil é falar isso pro padrinho, né? Dificílimo. Difícil Pros falar. avós, Pro vô. Nem vou falar nada, né, cara? Mas é o preconizado. E a gente pensar, o cacau, ele tem cafeína. Assim como o café tem muita cafeína, né? É o alimento que mais tem cafeína, mas o cacau também tem. Então, a gente precisa pensar que crianças não é indicado, né, o consumo de cafeína. Porque deixa a criança mais agitada, né? Pode acentuar ali uma ansiedade. Vale para o adulto também, tá, Jorge? Então, o ideal, sim, é que você vá acostumando o paladar da criança com alimentos amargos, com alimentos ácidos, e não tanto com os alimentos doces, porque os alimentos doces, a maioria deles, são alimentos adicionados de açúcar, que é o problema. Quando eu tenho uma fruta doce, ok, é o natural dela, mas o excesso de alimentos com açúcar adicionado, né, o açúcar, o sacarose, açúcar branca, aquela de mesa, que está aí na confeitaria, né, o excesso não, de forma alguma, é benéfico. Cris, a gente comentou aqui também, você lembrou do preço do ovo de chocolate, né? Está nas alturas. Mas apareceu no mercado uma opção, que é o ovo sabor chocolate, que é um pouco mais em conta e que muita gente acaba optando por isso, muitas vezes até pelo recurso financeiro, né? O que é esse ovo sabor chocolate? Vale a pena? Olha aí, muita gente vai comprar esse ovo sabor chocolate achando que está comprando um ovo de Páscoa de chocolate, né? Mas é uma massa, né? É uma massa alimentícia feita na indústria, grande parte dela é gordura, e ali é feito a flavorização, a saborização, sabor chocolate, mas não tem cacau. Então é um fake, é um cacau fake, é um doce fake. Hoje a gente tem vários, né? A legislação permite, senão nem estaria sendo fabricado. Mas é importante deixar claro. Só que muitas vezes a própria embalagem induz a pessoa a comprar achando que é uma coisa e é outra. Porque vai ter uma foto de um pé de cacau, ou vai ter uma foto de uma barra de chocolate. Tudo para indicar que aquilo ali é um doce chocolate que tem cacau, que é um chocolate. E não é só um fake. Quando, na verdade, é um produto fabricado com o sabor de chocolate. Com o sabor, é só colocado o sabor sintético. É a mesma coisa quando você compra vamos dar um exemplo, sei lá, um biscoito wafer sabor morango. Não tem morango. Não foi colocado a fruta morango ali. Foi colocado um sabor sintético, né, ao morango. Então tá aí. Só que sempre, por exemplo, um wafer de morango sempre vai ter uma fruta, um morango estampado. Para te induzir. Exato. Né? E tem o sabor, né? E tem o sabor. Agora, Jorge, deixa eu trazer uma questão até pessoal, assim. Não precisa exatamente comprar ovo de chocolate, né? Isso é muito pessoal, não estou aqui dizendo que deve ou que não deve. Mas muitas vezes o ovo de chocolate tem ali 150, 200 gramas e custa 5, 6 vezes a mais do que uma barra de chocolate com a mesma quantidade, né? Então, eu acredito que nesse aspecto também é importante as pessoas dosarem o que vale e o que não vale a pena, né? Mas isso é uma questão muito pessoal também, né? Com certeza. Tem gente que faz em casa, né? Compra barras separadas, sim, né? Compra os moldes ali do ovo e produz em casa, né? Exatamente. Eu acho muito importante pensar nesses momentos como momentos afetivos, mas que o excesso não é interessante. Aos pais
que tem filhos pequenos, os filhos vão ganhar ovos de Páscoa e cestinhas e chocolates dos avós, dos padrinhos, dos amigos, dos próprios pais. Vai ficar cheio, a geladeira vai estar cheia. Guarda, não deixa à mostra, porque se deixar à mostra, a criança vai querer comer todos os dias e toda hora. Então, guarda de uma forma que a criança nem vai ver e vai oferecendo esporadicamente para ela, que aí não vai fazer mal. O problema é quando a criança começa a fazer o café da manhã, o almoço e o jantar quando de não chocolate. há controle, né? Então, esse controle tem que vir dos adultos, né? A criança não tem poder de escolha, quem tem poder de escolha é os adultos. Jorge, eu queria fazer só um adendo, que há pessoas que não podem consumir chocolate ou precisam evitar, tá? Então, pessoas com gastrite, refluxo, ansiedade, são pessoas que precisam cuidar, porque a cafeína que está ali presente no chocolate, né? Quando eu tenho algumas desordens estomacais, a gastrite, o refluxo, pode exacerbar, pode aumentar esses sintomas, né? E no caso da cafeína ser estimulante do sistema nervoso central, quando eu tenho também um quadro de ansiedade, ela pode piorar. Um quadro de insônia pode piorar. Então, é só ali orientações para também as pessoas poderem consumir o alimento, mas de forma segura também. E muito importante essas orientações acima de tudo. Então, né, consuma chocolate, de preferência, se puder, aquele chocolate de qualidade, ele não é tão doce, é mais amargo, mas te dá uma melhor qualidade nutricional, né? Esse tipo de chocolate. Controle o consumo de chocolate de crianças. Por favor. Controle os avós e os padrinhos. Mas é uma beleza, é uma festa maravilhosa, né? Acima de tudo, né? Sim. E vamos lembrar, né, do verdadeiro símbolo da Páscoa, né? Acima de tudo, né? Exatamente. Por que a gente está passando por esse momento e o que esse momento quer nos entregar, né? O que busca essa reflexão acima de tudo, né? Para quem tem, né, a crença, é a ressurreição de Cristo, né? Que foi uma figura extremamente importante para a nossa história, né? De uma importância sem igual. Então, é exatamente isso, Jorge. Muito além das comilanças, que faz parte, né? E é uma época que tem muitos pratos muito saborosos, mas é a união, é o perdão, é todo esse renascimento que vem de Cristo. É isso aí. Cris Leite, obrigado pela sua participação. Ótimo feriadão prolongado, né? Olha só que feriadão, tem tanta gente feliz hoje, né? Esse ano veio o pacote, né? Veio o pacote completo, né? Feliz Páscoa, né? Com você, com a família aí. E a gente se vê aqui na Itaberá. Obrigado. Muito obrigada, Jorge. Feliz Páscoa para você e para todos que estão nos ouvindo. Obrigado, Cris. Cristiane Leite, nutricionista clínica, conversou com a gente aqui sobre chocolate.